Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse é o vídeo 8 de 17 da playlist de distribuição de probabilidades usando o R Commander, distribuição exponencial, primeira parte. Esse é o vídeo 8. Nesse vídeo veremos como obter as probabilidades através da distribuição exponencial e como construir um gráfico da distribuição exponencial. Eu recomendo você assistir o vídeo 1 da playlist, revisão sobre variáveis aleatórias, caso ainda não tenha visto isso, para entender bem o procedimento aqui. Então, a distribuição exponencial é um modelo desenvolvido para variáveis aleatórias contínuas. Imagine que você esteja trabalhando com uma variável que seja contínua e, ao observar os resultados da análise exploratória de dados, por exemplo, dentro de uma abordagem frequencista, você identifique lá, olhando o histograma dos dados, que seria possível utilizar a distribuição exponencial. Então, nós vamos ter que fazer uma pequena introdução sobre isso. Primeiramente, a distribuição exponencial é uma distribuição associada à distribuição de Poisson, que é uma distribuição para variáveis aleatórias discretas. Nós temos vídeos sobre a distribuição de Poisson, você dá uma procurada aí na playlist para encontrar como é que ela funciona, quais são as características dela. Bom, se você tiver uma variável aleatória discreta x, variável aleatória número de ocorrências num determinado intervalo contínuo, se essa variável segue a distribuição de Poisson com uma média igual a lambda, uma taxa lambda, uma taxa m, como a gente via lá nos vídeos, o tempo entre as ocorrências segue o modelo exponencial, a distribuição exponencial, com média igual ao inverso da taxa da Poisson. Tá? Isso, eu não vou demonstrar isso aqui. No vídeo 1, lá tem algumas referências bibliográficas, você pode dar uma olhada e observar. Referências vão mostrar essa dedução toda para você. Eu estou afirmando aqui que o tempo entre as ocorrências segue o modelo exponencial com uma média que é o inverso da taxa da Poisson. Então, se você tiver uma variável, por exemplo, número de ocorrências, número de carros que chegam numa praça de pedágio um período de 6 horas. Se você sabe que essa variável, número de ocorrência, segue a distribuição de Poisson, o tempo entre as ocorrências seguramente seguirá a distribuição exponencial. E aí, pessoal, ela é muito apropriado, essa distribuição, para modelar tempos de vida de componentes e equipamentos. Quem trabalha com estudos de confiabilidade de sistemas, costuma utilizar muito a distribuição exponencial para modelar os tempos de vida, os tempos de operação e, às vezes, os tempos de falha de componentes e equipamentos. Bom, aqui vou mostrar para vocês, então, o formato da função necessidade exponencial. É uma função muito importante, altamente assimétrica, só pode assumir valores positivos, o valor mínimo que ela pode assumir é 0. Então, se a tua variável puder assumir valores negativos, a distribuição exponencial não é apropriada para descrevê-la. E o E, aqui está a função dela, é colocada aqui em função de t, porque geralmente a modelo exponencial modela tempo de alguma coisa. Então, f de t vai ser essa taxa lambda vezes e elevado a menos lambda t. O que é esse e aqui? Esse e é aquela constante de Euler, 2,71, uma dízima periódica, que a gente viu lá no modelo, na distribuição de Poisson. Se você observar lá nos vídeos 4 e 5, que a gente fala da distribuição de Poisson, vai ver que a fórmula da Poisson tem um e, tem uma constante de Euler lá. Essa taxa lambda e o tempo de operação tem que ser maior que 0. Certo? Nessa fórmula você fazer o cálculo. Então, se você quiser encontrar a probabilidade, por exemplo, uma variável assumir um valor acima aqui desse valor aqui, que a gente chama ele de t0, você tem que achar essa área aqui. Você tem que pegar essa função e integrá-la de t0 a mais infinito. Alguém já fez isso para a gente e já fez o resultado da fórmula. Seria, então, a constante Euler elevada a menos lambda vezes t0. Então, basta conhecer o t0, substitui aqui na fórmula e você acha. Onde é que eu acho essa fórmula da exponencial? Você tem isso em calculadoras científicas, você tem isso em planilhas eletrônicas e também, pessoal, nós vamos aprender como é que faz esse cálculo aqui no R Commander. Alguém também deduziu para a gente o valor esperado, a média da exponencial, conforme a gente viu no outro slide, é o inverso dessa taxa lambda aqui. E a variância dela é o inverso do quadrado da taxa lambda. Então, a distribuição exponencial aqui, ela só tem um parâmetro, que é essa taxa lambda. Então, você conhecendo esse parâmetro, você tem a definição da distribuição, certo?
Muito bem. Aqui eu tenho um gráfico que foi feito no R-Commander, a distribuição exponencial, com uma taxa 0,0001, que corresponde então a uma média, invertendo essa taxa, de 10 mil. Por exemplo, imagine que fosse isso aqui fosse a taxa de falha num período a taxa de falha, ou uma taxa de ocorrência numa determinada coisa. E o 10 mil seria um número de horas médio, por exemplo, que um componente, um equipamento funcionaria. Então eu teria esse gráfico aqui, que foi feito no R-Commander, e eu posso também, vejam aqui, a gente vai ver isso depois, sombrear uma região de interesse. A gente já viu isso que dá para fazer no modelo uniforme. Vamos ver como é que dá para fazer isso no modelo exponencial posteriormente. Certo? Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ver como fazer isso no R-Commander. Tá? Então, como é que nós vamos fazer isso no R-Commander? Para obter as probabilidades, nós viemos aqui em distribuições contínuas e vemos em distribuição exponencial e vem aqui em probabilidades exponencial. Reparem que aqui as opções estão todas corretas. Ao contrário da distribuição uniforme, tinha um erro aqui em amostragem, distribuição exponencial, aqui está tudo certo. Então, a gente vem aqui, probabilidades, certo? Nós vamos selecionar probabilidades e lembrando a vocês que quando a gente trabalha com variável aleatória contínua, as probabilidades que vão ser calculadas para nós são só probabilidades acumuladas, de cauda inferior ou de cauda superior. Bom, os valores das variáveis nós vamos ver daqui a pouco. A taxa, aqui, como estou dizendo, é o parâmetro, é o único parâmetro da distribuição exponencial. Tem que ser um valor maior que zero, certo? Se eu for usar um valor fracionário, eu tenho que separar com um ponto, que é o separador de decimais aqui no R-Commander. Eu vou usar aquela taxa que eu mostrei lá, 0,123,0001. Cauda inferior, o que significa isso? Né? Cauda inferior significa que eu vou colocar os valores, calcular a probabilidade acumulada até o valor. Que valor que eu vou usar aqui? Bom, eu vou escolher os seguintes valores aqui. Eu vou colocar os valores, a probabilidade. Eu quero saber até 1000, até 5000, até 10 mil e até 20 mil. Lembrando uma coisa, pessoal. Se eu pegar e calcular o inverso disso aqui, vai dar esse valor aqui, 10 mil. Então, esse valor 10 mil é a média de uma distribuição exponencial que tem essa taxa aqui. Porque o valor esperado da distribuição exponencial é o inverso da taxa. Cauda inferior, eu vou calcular a probabilidade acumulada até esses valores. E a cauda superior, acima dos valores. Certo? Nós vamos fazer ambos. Bom, vamos dar um OK aqui, começando pela cauda inferior. Então, a gente dá um OK aqui e temos os resultados. Lembrando a vocês que todos os procedimentos que a gente faz nos menus ficam disponíveis aqui na janela R-Script. Esse script pode ser salvo para uso posterior. Certo? Isso é muito interessante quando você quiser automatizar processos ou quiser revisar coisas mais à frente. Muito bem. O que ele obtém aqui? Os resultados obtidos, né, deram aqui essas probabilidades. Até 1000, 0,095, até 5.000, 0,39, até 10.000, 0,63. E até 20.000, 0,86. Certo? Agora, se eu repetir o procedimento para a cauda superior, chegar aqui e colocar probabilidade exponencial, cauda superior, dar o OK aqui, vocês vão reparar que como os valores são os mesmos, somando essa probabilidade com a probabilidade de estar acima do 1000, a soma tem que dar 1. Esta probabilidade, somando com essa aqui, a soma tem que dar 1. Porque aqui a probabilidade é abaixo de 5.000 e aqui acima de 5.000. Certo? E assim por diante. Preste atenção nessa probabilidade aqui. Tá? A probabilidade acumulada até o 10 mil. Tá? O 10 mil é a média para uma distribuição exponencial com essa taxa aqui. Agora, existe uma característica muito importante. Sempre que você colocar como valor a média da distribuição exponencial, independente do valor na taxa, você coloca qualquer taxa aqui, inverte e coloca o valor lá no menu de valores da variável, a probabilidade acumulada até a média será sempre igual a esse valor. Você pode tentar aí por outros valores de taxa,
E você vai ver que o valor vai dar sempre esse ali. E a probabilidade acima sempre dará esse outro valor 0,36, independente do valor da taxa, desde que você inverta o valor da taxa e coloque o valor como a gente fez aqui. Esse 10.000 é o inverso de 0,001, certo? Isso é uma propriedade que pode te ajudar. Nós podemos aqui, pessoal, construir um gráfico da distribuição exponencial, como construímos a distribuição uniforme nos vídeos anteriores. Então, a gente vem aqui em distribuição exponencial, gráfico da distribuição exponencial, e trocamos a taxa. A gente vai trocar a taxa para aquela taxa que estamos utilizando. Vamos fazer um gráfico da função densidade e da função cumulativa. Certo? Vamos começar com a de densidade. As regiões, vamos especificar também, as regiões com os valores da variável. A gente pode especificar com os quantis também, mas isso vai ser visto no outro vídeo. Tá? E eu vou especificar as seguintes regiões. Eu vou fazer a região de 0 até 10.000, até a média dela, né? E de 20.000, como eu não sei o limite superior, eu vou colocar um valor bem grande aqui e vou ver o que acontece. 200.000, por exemplo. Eu posso escolher a cor. Também posso fazer essa cor aqui azul e posso fazer essa aqui de baixo vermelho, certo? Como é função de densidade, ele vai desenhar essas regiões para mim. Então, a posição da legenda posso deixar ali padrão no alto à direita e agora eu dou um OK e vamos ver o que acontece. Então, eu tenho aqui o gráfico. Veja, o que o gráfico mostra para mim? Certo? Ele mostra as duas regiões, de 0 até 10.000, então até aqui. Aqui é a média, eu tenho então acumulado aqui, se eu calcular isso, já vi lá calculado que isso aqui vai dar 0,63, e a região de 20.000 até 200.000, que não aparece aqui no gráfico, eu coloquei propositalmente um valor bem elevado para que ele fosse até o final. Então eu posso definir essas regiões, seja do meu interesse. Não se esqueça que todo gráfico aqui do R Commander, a gente pode copiar ou salvar. A gente recomenda copiar com metafile ou salvar com metafile, que ocupa menos espaço, pode ser colocado num texto depois, num relatório. Não se esqueçam também, pessoal, que a cada operação de gráfico, o gráfico anterior é apagado. Então, você tem que, se for fazendo isso rotineiramente, tem que salvar esses gráficos ou copiá-los a cada operação. Certo? Agora, pessoal, vamos refazer o cálculo, o gráfico, mas fazendo a distribuição, o gráfico, com a função cumulativa. Tudo exatamente igual, mas com a função cumulativa. Então, se a gente der um OK aqui agora, vamos ver o que acontece. Reparem, o R Commander mostra o gráfico da função acumulada, mas ele não mostra as regiões. Quem assistiu o vídeo lá da distribuição uniforme já tinha percebido isso. Aqui ele não mostrava, certo? E ele não mostra também para exponencial. Então, ele tem a distribuição acumulada aqui exponencial, mas ele não mostra as regiões, certo? Você também pode copiar ou salvar esse arquivo, né? Lembrando que o R Commander, como já falei ainda há pouco, né? Ele apaga os gráficos a partir do momento que vai criando novos, certo? Então, você tem que ficar de olho nisso. Muito bem. Então, pessoal, basicamente era isso para esse vídeo. Faça seus comentários e perguntas abaixo aqui no nosso canal. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e até a próxima. Até a próxima oportunidade que a gente